Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria poder estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E pedindo a Ele a cada dia que possa estar nos capacitando para estar fazendo a obra de Deus, né? E neste momento nós iremos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai, somente para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Amém. Porque só o Senhor é digno de honra e de glória, Pai. E por isso, ó Deus, neste momento eu Te entrego todos que se faz presente aqui neste lugar, Senhor, no Teu tempo, Te adorando e Te glorificando, Pai. Amém. Sua o coração de cada irmão neste momento, Tu sabe como se tem passado, mas tudo possa estar nos sustentando a cada dia para estar dando o melhor para Ti, Senhor. Ó Deus, visita, Pai, neste momento esse enfermo da Tua casa de oração, vá ao encontro de cada um, ó Pai, restaurando a sua saúde, ó Deus. E Te peço também, Senhor, que eu não sou nada, sou pó e cinza diante da Tua presença, Pai, mas querendo dar o meu melhor para Ti, Pai. Que nós possamos esvaziar de si mesmos e fazer só para Ti tudo que é bom, tudo que faça Te louvar e Te dizer o Teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai. Amém. Ó Deus, que tudo que for feito aqui possa estar chegando ao Teu trono com um cheiro suave às Tuas narinas. Desde já, Senhor, Te entrego a vida do pastor em Tuas mãos. Capacita Teu servo cada vez mais, Senhor. Tu sabes, ó Pai, como nós estamos sentindo, mas o Senhor sabe de tudo, ó Pai. Que Tu possa estar nos sustentando para que nós possamos estar aqui, ó Deus, pedindo assim a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado por tudo, fica conosco, esses são os meus pedidos e agradecimento em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos estivessem assim, abrindo suas Bíblias em Salmo. Salmo 27. A minha tem como subtítulo Restaurador. Todos encontraram? Amém. Por reverência à palavra do Senhor, que os irmãos possam ficar de pé, os que puderem, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recrearei? Quando os malvados e os meus adversários e meus inimigos chegarem contra mim para comemorar as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e pôr-me sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscar o teu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, nem rejeita ao teu servo com a ira. Tu foste a minha ajuda e não me deixe, nem desampare, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guarda-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois levanta falsos testemunhos contra mim. E também e respira-se as crueldades. Pereceria sem dúvida, se não cresce que feri os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Toda a igreja pudesse estar recitando o versículo 14
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? É este Deus que nós servimos, né? Que Ele nos fala, mesmo em meio aos medos, Ele está conosco a cada dia, nos dando sim a vitória. Deus sabe como a gente se sente, mas Ele quer nós mais confiantes nele, e Ele vai nos capacitar a cada dia para estar fazendo o seu trabalho. Né? Amém. Neste momento, gostaria de pedir uma que tivesse que agradecer a Deus por essa palavra linda. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te adoramos, te agradecemos pelo seu amor e a sua misericórdia para sempre. Amém. Te agradecemos, Pai, por mais oportunidade de estar aqui iniciando a nossa semana em tua presença. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida da irmã que está frente do trabalho, abençoe os irmãos que vão estar à frente de louvando, a vida do pastor que vai estar trazendo a sua palavra. Amém. Isso pode estar falando no nosso coração e recebendo o nosso amor nessa noite. Amém. Esses são os meus pedidos e agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir que o pastor estivesse me ajudando quando nós estivermos cantando esse louvor, que os irmãos possam estar se ofertando.
adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Só por estarmos vivos já é motivo de adorar, já é motivo de bendizer, de glorificar o seu nome. Pela morte na cruz, por cada sofrimento, cada livramento, cada detalhe. Vamos adorar o Senhor nessa noite com pureza de alma, com os nossos corações agradecidos pela fidelidade do Senhor. Oh,
Já pensou que você poderia estar em qualquer outro lugar nessa noite? Mas a presença do Senhor é real neste lugar. Porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está. Que possamos ser mais uma vez atraídos pelo Senhor nessa noite. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam concentradas no Senhor nesta noite. Que nós sejamos atraídos pela Sua presença.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória vai ficar sem mim. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória, um dia tua glória vai mais me eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória vai mais em mim. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória, um dia tua glória vai mais em mim. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória vai mais em mim. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração pegou até me descobriu, e um dia tua glória, um dia tua glória vai mais em mim. Amém. Vamos estar orando, passando a palavra ao pastor.
Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, de adoração, que possamos estar aqui, Pai, na Tua casa agora, abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, nosso entendimento, Pai, para receber a porção aqui, Pai, que já foi trazida no coração do Teu pastor, do Teu filho amado, Senhor. Seja assim, falando através dele para a Tua igreja, para todos que assim ouvirão essa mensagem, meu Deus. Esteja assim nos preparando, nos abençoando, nos dando uma semana assim, diante na Tua presença, meu Pai. Possamos estar assim buscando cada dia mais a Tua presença, como acabamos de cantar, Senhor. Sem a Sua presença nada somos. Seja assim abençoando também a família pastoral, todo este momento agora, Pai, este mês de dezembro, que o Senhor possa estar assim com cada um, Pai, com tudo que está acontecendo na igreja, que o Senhor possa estar se tomando à frente, Pai, de tudo, para os próximos cultos, o culto de Natal, a ceia de Ano Novo, que o Senhor possa estar assim, Pai, preparando tudo para que possa ser agradável à Tua igreja, meu Deus. Agradeço pela vida do pastor e passo a palavra a ele agora. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço e peço por todos os pedidos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Amém. Meus queridos, convido os amados a abrirem a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versos 17 a 21. Lucas capítulo 12, versículos 17 a 21. Vamos meditar nesta noite sobre este assunto. As consequências de não medir as consequências. As consequências de não medir as consequências. Lucas capítulo 12, versos 17 a 21, diz assim a palavra do Senhor. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que Deus aplique, complete e revele a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, nós estamos mais uma vez em Tua casa, em Tua presença, clamando a Ti iluminação na Tua palavra, discernimento através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sair daqui desafiados, alimentados, confortados em Tua santa palavra. Senhor, fale com cada um de nós, Pai, como Tu queres falar, e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sair daqui nesta noite melhores do que nós entramos. Te pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Meus amados, nós temos vivido um mundo onde, sem dúvida alguma, boa parcela dos seres humanos tem se concentrado no que estão vivendo, no seu dia a dia, e quando se concentra muito nas coisas desse mundo, pensa-se menos nas coisas que não são desse mundo, pensa-se menos nas coisas que são eternas, porque a Bíblia diz que tudo desse mundo é temporal. Tudo desse mundo é passageiro. Tudo que nós fazemos nesse mundo, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, todas as nossas prioridades, muitas vezes são terrenas. E tudo que é terreno é passageiro. E se eu perguntar nessa noite, quantos dos irmãos querem viver aqui para sempre? Eu acredito que ninguém vai querer viver aqui para sempre. Não é? Porque o que nós almejamos não está nesse mundo. O que nós almejamos não é passageiro. O que nós almejamos é eterno. E foi feito e foi preparado por mãos, a Bíblia diz, não humanas, mas pelo Pai, o próprio Pai que está no céu. Mas gostaria de chamar a atenção aos irmãos mais uma vez sobre este assunto, as consequências de não medir as consequências. Perceba, queridos, nesse texto que tomamos como base, a parábola do rico insensato, diz que arrazoava ele entre si, discutia ali entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos.
Aí eu me lembrei desses jogadores de futebol. Eu me lembrei dessas pessoas muito famosas mundialmente, onde tem ali tanto dinheiro que não sabe mais o que fazer. Aviões particulares, né? Aqueles barquinhos, como é que chama? Iates, obrigado, tem os seus iates de milhões, né? E tem tanto dinheiro, tem tanta coisa que não sabe mais o que fazer. E queridos, e parece que quanto mais tem, mais quer. E aí o texto nos chama a atenção quanto aos pensamentos, quanto às consequências, de não medir as consequências dos atos das pessoas. Diz o texto que ele estava conversando, arrazoando, estava discutindo entre si mesmo e conversando consigo mesmo, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades e todos os meus bens. Eu te pergunto, quando um homem desse partir deste mundo, o que é desse celeiro que ele vai levar? Ele juntou, se desgastou e gastou e se empenhou em simplesmente se preocupar em ajuntar tesouros neste mundo, não parando, não percebendo que para as coisas do Senhor e para o reino de Deus, ele estava sendo um homem pobre, porque todo o seu tempo era investido simplesmente para benefício próprio, todos os seus pensamentos eram investidos para benefício próprio. A Bíblia não descreve nesse texto que esse homem pensava no reino de Deus. A Bíblia não descreve nesse texto que esse homem pensava na vida eterna. Mas a preocupação dele, por ser extremamente rico, é que estava conseguindo produzir muito mais e não tinha mais onde guardar. Ele estava transbordando de tanta riqueza material neste mundo. Até que ele chega e, não contente com isso, fala: eu vou colocar tudo no chão e vou construir algo ainda maior. E vou gastar mais tempo, e vou me preocupar mais em gastar algo maior, e vou trabalhar mais para que esse algo maior um dia também se enche. E amados, quando esse algo maior estiver muito cheio, quando esse celeiro estiver muito cheio, ele vai se contentar? Ele vai derrubar de novo, e vai querer construir algo maior, e vai gastar toda a sua força, e vai gastar todo o seu tempo, e vai gastar toda a sua saúde, e vai gastar toda a sua vida nisso. Um homem que estava vivendo sem medir as consequências dos seus atos. E o texto diz: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Irmãos, precisamos trabalhar. Claro, a Bíblia diz: isso também é fruto do pecado, do suor do teu rosto comerás. Precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar. Mas, queridos, nós conhecemos pessoas que trabalharam tanto, que se esforçaram tanto, que se esmeraram tanto, que quando chega em determinada fase da vida, não consegue mais fazer nada. E tudo aquilo que conseguiu juntar, e tudo aquilo que conseguiu guardar, agora é simplesmente para tratar da sua saúde. Perdeu muitas vezes a sua família, perdeu muitas vezes momentos muito importantes da sua vida. Muitos não conseguiram ver os seus filhos crescerem, porque estava vivendo e tendo como consequência de não medir as consequências a perda das fases do seu filho. Quando muitas vezes se empenhavam, quando muitas vezes trabalhavam, quando muitas vezes se esmeravam para conseguir mais e mais e mais, e por amor também, dar o melhor para os seus. Quando muitas vezes ele não percebia que os seus, o que queria muito mais do que bens materiais, era simplesmente a sua presença, o seu amor, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado. Amados, essa palavra nesta noite, independente qual seja a área da sua vida, as consequências de não medir as consequências, precisamos pedir ao Senhor sabedoria para medir as consequências das nossas ações. Esse homem não estava medindo, esse homem estava perdendo a sua vida, simplesmente pensando e se detendo nas coisas desse mundo. Precisamos pedir ao Senhor para medir as consequências das nossas palavras. Precisamos pedir ao Senhor para medir as consequências das nossas ações.
Precisamos pedir ao Senhor para conseguir medir. É claro que antes disso, de que alguma coisa ruim, trágica aconteça em nossas vidas, precisamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo fale poderosamente a nós, de tal forma que antes de nós falarmos, nós possamos compreender se isso há de ter consequências. E às vezes solta-nos. A gente pode soltar alguma coisa no trabalho, na família, não é assim? E depois que solta, um colega de trabalho fica horrorizado, fica escandalizado, né? E dentro da nossa parentela também é assim. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê a tua sabedoria, me dê o teu conhecimento. Amados, Salomão poderia pedir qualquer coisa para o Senhor, qualquer coisa. O que ele pediu? Sabedoria. E o que ele ganhou? Tudo. Sabedoria e tudo. Se ele pedisse só riqueza, ele seria um homem rico e burro. Mas ele pediu sabedoria. E o Senhor deu sabedoria. E com a sabedoria, ele conseguiu conquistar riquezas. Com a sabedoria que ele pediu a Deus, ele conseguiu conquistar território. Com a sabedoria que ele pediu a Deus, ele conseguiu conquistar tudo que o reino que nós conhecemos da história conquistou. E a Bíblia diz que não houve um homem tão sábio e um reino tão próspero como o de Salomão, porque ele soube que as consequências de se pedir sabedoria a Deus traria algo extraordinário em sua vida. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Queridos, nós vamos viver até quando? Fala aí, deixa eu ver. Quem aqui sabe? Até quando Deus quiser. Até quando Deus quer? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E se o Senhor esta noite pedir a nossa alma, o que temos preparado? Para quem será? A Bíblia diz que é pelos frutos nos conhecerão, né? Pelos frutos nos conhecemos. Como nós temos vivido, como nós temos agido, como nós temos armazenado, ou que sabedoria, com que sabedoria temos armazenado as coisas que nós adquirimos nesse mundo? Com que sabedoria nós temos agido para exaltar o nome do Senhor nesse mundo? Com que sabedoria nós temos vivido para engrandecer o nome do Senhor nesse mundo? Com que sabedoria nós temos conseguido dividir aquilo que é passageiro em relação à importância daquilo que é eterno? Porque tudo que é passageiro, irmãos, vai ficar nesse mundo. E aquilo que é eterno nós vamos encontrar. A justiça do Senhor é passageira ou eterna? Eterna. Nós vamos encontrar a justiça de Deus. O amor do Senhor é passageiro ou eterno? Eterno. Nós vamos encontrar o amor de Deus. O céu é passageiro ou eterno? Eterno. Nós vamos encontrar o céu. O inferno é passageiro ou eterno? Também é eterno. E qual nós queremos encontrar? O céu ou o inferno? Precisamos pedir ao Senhor sabedoria, né, para medir as consequências das nossas ações. E o último verso desse texto base diz assim: aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, 3 pontos pequenos. Logo após vamos ter um ensaio aí para o culto de Natal. Mas eu queria deixar o primeiro com os irmãos acerca dos que seguem a Jesus. A palavra instrui. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Acerca dos que seguem a Jesus. A palavra instrui. Lucas 9, 57 a 62. Diz o texto: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me.
Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse texto é uma instrução, conforme diz aqui, para aqueles que seguem a Jesus. A vida estava seguindo, eles estavam indo pelo caminho, até que se encontram com o Senhor Jesus e precipitadamente, sem medir as consequências da sua palavra, sem entender o que significa seguir a Jesus, ele diz: seguir-te para onde quer que fores. Muitos nesse mundo, sem medir as consequências disso, estão dizendo por aí: seguir-te para onde quer que fores. Mas quando o primeiro problema é visto, é encontrado, quando se depara com o primeiro problema, quando se depara com a primeira tempestade, muitos estão retrocedendo. Muitos retrocedem. Queridos, muitas vezes nós retrocedemos por amizades, muitas vezes nós retrocedemos por interesses próprios, muitas vezes nós retrocedemos por ingratidão, muitas vezes nós retrocedemos por falta de compreensão, muitas vezes nós retrocedemos no caminho que nos conduz ao céu por uma enfermidade, por um bem que não alcançamos, por uma oração que em nossa forma de pensar não foi respondida. Mas eu te convido nessa noite a entender qual é a consequência de dizer: seguir-te para onde quer que fores. O Senhor Jesus, voltando para aqueles, diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seguir Jesus significa desapego à vida secular. Seguir Jesus significa ter desapego quanto às coisas deste mundo, compreendendo que tudo que está neste mundo ficará para trás, e tudo vai passar, mas a Bíblia diz: mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Precisamos querer fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor sempre é a nossa? Não. Muitas vezes não é a nossa, né? E como nós gostaríamos que sempre a vontade do Senhor fosse a nossa, não é? Mas às vezes não é. Por quê, queridos? Porque a nossa vontade é imperfeita, porque a nossa vontade é limitada, porque a nossa vontade se resume ao que nós enxergamos diante de nós. Mas a vontade do Senhor, a perfeita, é aquela vontade que a Bíblia descreve como aquela vontade que vem recheada da parte do Senhor com pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. É isso que o Senhor pensa a nosso respeito: pensamentos de paz e não de mal. Então, como é bom nós sempre descansarmos na presença do Senhor, observando assim as diretrizes que Deus tem para cada um de nós. Diz ainda um outro no verso 59: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. A segunda coisa que esse texto nos ensina é o desapego à vida familiar. Há muitas pessoas, irmãos, que têm que amar a família mesmo, é Deus, família e igreja, tem que amar a família mesmo. Mas há muitas pessoas que param, há muitas pessoas que estacionam, porque ficam submissas à família de tal maneira que não coloca Deus no lugar que Ele deve estar, no lugar de honra, no lugar de destaque. Ah, se meu pai for, eu vou. Ah, se meu marido fizer, eu faço. Se minha esposa fizer, eu faço. Ah, eles não vão hoje não, eu também não vou não. Ah, eles não querem fazer não, eu também não quero não. Irmãos, nós seremos individualmente ouvidos pelo Senhor. Individualmente passará um por um diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor contempla os bons e os maus. Eu não posso permitir que os malfeitos da minha família, seja de cônjuge, seja de pai, seja de mãe, seja de filho, respirem em mim, porque eu
eu devo ao meu Deus? Não é assim que ele tem que fazer. É individualmente, queridos. Quando Deus nos chamou, quando nós o aceitamos individualmente. Talvez por influência, um até tenha esperado o outro levantar a mão, o outro decidir, mas foi individualmente. A salvação veio em nossas vidas individualmente, e é individualmente também que nós vamos prestar contas ao Senhor. Em segundo lugar, precisamos cuidar de nós mesmos, levando cada um a sua cruz. No livro de Marcos, no capítulo 8, voltando um pouquinho aí, Marcos capítulo 8, verso 34 a 38. Marcos capítulo 8, verso 34 a 38. E, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Antes da gente avançar, perceba. Tem uma condição aqui. Jesus chamou toda a multidão, chamou a si, com os seus discípulos. Então isso não foi só para o ímpio. Jesus chamou a multidão, a maioria era ímpio, mas também chamou os seus discípulos. E diz a todos: se, a condição, alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que é negar a si mesmo? Negar suas vontades, negar os seus desejos, negar suas prioridades. Levar a sua cruz significa pagar o preço, Pense aí você nessa noite carregando uma cruz, literalmente falando. Pense no peso, no desconforto, na força que tem que fazer. Mas essa cruz não é de forma literal objeto. Essa cruz é uma maneira espiritual, pensando de uma maneira espiritual. Está querendo dizer que quando nós carregamos a nossa cruz, é símbolo de que nós estamos negando a nós mesmos, que nós estamos nos humilhando, que nós estamos nos sujeitando, que nós estamos sendo submissos agora à vontade do Senhor, aos desejos do Senhor e às prioridades do Senhor para as nossas vidas. Aí eu te pergunto nessa noite: nós temos negado a nós mesmos? Ou nós temos feito de acordo com as nossas vontades? Nós temos negado a nós mesmos, nos consultando diante do Senhor sobre todas as decisões e colocando todas as áreas das nossas vidas diante do Senhor? Porque a Bíblia está dizendo, nós lemos: se alguém quiser vir após mim. Se não quiser também, meu irmão, não precisa negar mais mesmo, não. Só precisa negar a si mesmo quem quiser ir após ele. Só precisa negar a si mesmo quem quiser ir para o céu. Só precisa negar a si mesmo quem quiser ser obediente. Só precisa negar a si mesmo quem quiser ser abençoado. Só precisa negar a si mesmo quem quer viver em paz. Só precisa negar a si mesmo quem quer ser feliz. Então, quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, aí nós temos a oportunidade de seguir. Porque qualquer, verso 35, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então há muitas pessoas querendo conquistar a sua vida nesse mundo, querendo ganhar nesse mundo, só ganhar as coisas desse mundo. E a Bíblia está dizendo: quem estiver salvando a sua vida, vai estar perdendo diante do Senhor a vida eterna. Porque muitas das nossas ações, das nossas atitudes não provêm do Senhor. Não sendo provenientes do Senhor, nós não estamos negando a nós mesmos. Não estamos negando a nós mesmos, nós não estamos tomando a nossa cruz. Não estamos tomando a nossa cruz, nós não estamos seguindo. E não estamos seguindo, nós não vamos para o céu. Olha como é que a coisa se fecha. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Olha que pergunta. O que você daria pelo resgate da sua alma? Que preço tem a sua alma? O que você faria,
do que você se desfaria para alcançar o céu. Podemos colocar assim. O que você estaria disposto a fazer nesta noite para alcançar o céu? O Senhor não pede grandes sacrifícios, irmãos. O Senhor não pede grandes esforços, porque o sacrifício Jesus já pagou na cruz. Ele pede obediência. Ele pede coração contrito. Ele pede coração sincero. Ele pede que nós possamos negar a nós mesmos. Ele pede que nós possamos, cada um, levar a sua cruz, para que finalmente, com o peso da cruz, nós possamos seguir. Já pensou nisso? E tome cada um a sua cruz e siga. É preciso seguir com a cruz nas costas. É preciso seguir com o peso do nome de cristão nas costas. Há um peso, há uma responsabilidade. Hoje em dia, quando você conversa com qualquer pessoa aí fora, todo mundo agora é cristão. Já viu? Todo mundo é cristão. E por causa de que todos, e põe aspas, porque todos são cristãos hoje, aqueles que são só de nome e não de ação, quando faz mal feito aí fora, todo mundo leva a culpa. Aí é generalizado. Ah, o que os crentes fazem? Aí já põe logo assim, né? Generaliza. Então, queridos, a Bíblia diz que o escândalo viria, mas ai daquele por que vier o escândalo. Vamos orar a Deus. Senhor, não permita que venha escândalo da minha vida, para que o teu nome não seja escarnecido através de mim. A Bíblia diz que melhor fora se pudesse uma pedra se lançasse, né, do que fizesse um desses pequeninos se desviar, se desgarrar. 8:37. Que daria o homem pelo resgate da sua alma? Que porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Deus está nos céus nessa noite, olhando para cada um de nós, e a pergunta que fica é: o Senhor tem se envergonhado das nossas vidas? Não permita que o Senhor sinta vergonha de você. Não vamos permitir que o Senhor sinta vergonha de nós, irmãos. O salmista diz: os meus pecados estão sempre diante de mim. Então nós nos conhecemos, irmãos. Nós sabemos as nossas falhas. Vamos orar a Deus em cima das nossas falhas. Senhor, me ajude a vencer isso. Senhor, eu estou errado nessa área, nessa e naquela, em nome de Jesus. Que o Senhor não sinta vergonha de mim. Que o Senhor não sinta vergonha de mim. Me ajude a calcular o peso das consequências das minhas ações, das minhas palavras e das minhas escolhas. E em terceiro e último, de maneira acertada, sem medir as consequências diante dos homens, uma mulher se prostra diante do Senhor e sua vida é completamente transformada. Último texto da noite, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. De maneira acertada, sem medir nesta hora as consequências diante dos homens, uma mulher se prostra diante do Senhor, sua vida é completamente transformada. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, talvez tenha traduções colocando-a como prostituta, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ervas, óleos caríssimos, finos, com mistura, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Vamos por partes, né? Perceba que Jesus recebe um convite para que fosse à casa de um fariseu comer com ele. E estava à mesa.
E o texto diz que de repente chega uma mulher da cidade, uma prostituta, deu notícia que Jesus estava ali na casa do fariseu. Aquela mulher pega todas as suas economias, compra esse óleo, compra é algo muito especial, muito cheiroso, muito caro, e vai lá. E a Bíblia diz no verso 38 que ela entra de trás aos pés de Jesus, chorando. Olha que coisa. E começa a regar os pés com as suas lágrimas. Irmãos, pense no choro. A gente imagina o choro daquela mulher, molhando os pés de Jesus com o seu choro, e ao mesmo tempo enxugando os pés do Senhor com os cabelos da sua cabeça e beijando os pés do Senhor, ungi-los com o pé. Então, nós estudamos em outra oportunidade esse texto, alguns pegaram, se eu não me engano, não sei se foi uma roda viva uma vez, e pensando na figura de uma prostituta, que muitas agiam ou usavam o seu corpo, adereços, se cuidava para seduzir o homem pelo olhar, né? Então a gente imagina que talvez os cabelos daquela mulher estivessem bem tratados, bem cuidados. A gente imagina que aquela mulher tivesse uma certa postura a fim de atrair os homens. Mas naquele momento ela se rasga diante do Senhor. Naquele momento ela desconsidera toda a sua vida, todo o seu passado. Ela abre mão da sua posse, ela se lança aos pés de Jesus chorando, molha os pés de Jesus com suas lágrimas, usa o seu próprio cabelo para enxugar aqueles pés empoeirados. E quando o pé descer, o menino está com o pé cheio de poeira e molha e sai pisando na casa. O horror que fica. Jesus não estava de sapato, não era de sandália, andando nos desertos, pés empoeirados, lágrimas nos pés, poeira de mágoa, o quê? Lama. E a mulher começa a enxugar os seus cabelos e beijar aqueles pés sujos. Irmãos, verso 39. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este for o profeta, pensaria quem e qual é a mulher que me tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me cumprimentaste direito. O homem, nessa cultura, nesse meio, tem o hábito dos 2 beijinhos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, talvez nessa noite nós não precisemos fazer com ação o que aquela mulher fez, nos jogar no chão. Chora literalmente aos pés de Jesus. Nós não temos esse privilégio, né?
de estar pessoalmente com o Senhor Jesus para fazer isso. Talvez nessa noite nós não tenhamos a coragem de fazer isso, independente do que os outros pensariam, de nos lançar os seus pés, de nos jogar no chão, de enxugar os seus pés com os cabelos. Talvez nessa noite nós tenhamos sido mesquinhos ao ponto de fazer completamente diferente do que essa mulher fez. Gastou todo o seu sustento ali para comprar isso, esse alabastro no cueco, e de uma vez só jogando no Senhor Jesus ali, dizendo: olha, nada mais nessa vida me importa, eu quero adorar o Senhor, eu quero viver novidade de vida. Tudo que eu adquiri não importa o valor, não importa o que eu fiz, que fique tudo para trás, porque neste momento eu me derramo aos seus pés, Senhor, reconhecendo que eu sou um pecador e reconhecendo que o Senhor é Deus em minha vida para fazer tudo o que eu necessito. Irmãos, nós dia após dia precisamos ter a atitude desta mulher, confessar os nossos pecados diante do Senhor, e mais do que isso, deixar, porque a Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós possamos ter uma atitude santa de reconhecer quem nós somos diante do Senhor, para que o Senhor se revele dia após dia, né, sobre quem Ele é para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Grupo de louvor. Já avançamos até aqui. A salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Não é hora de parar. Deus tem visto o nosso caminhar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Receberá a coroa da vitória em Cristo Jesus. Cada vez parecia ser apenas mais um dia como qualquer. Estava cansado, sem força, desanimado. Eu senti nada tudo e parar. Deus conhece tua loucura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, todas as tuas lágrimas, Ele mandou te falar, é o que Ele te enganou, enquanto está no mar, e é o teu, quem mandou andar nele. Quem mandou você parar? Pode parar no lado, nada vergonha quem mandou andar nele? Quem mandou você parar? Pode parar no lado, nada vergonha eu vou te amar. Eu vou te amar.
Deus prometeu que há de honrar cada um dos seus, que estará conosco todos os dias. Deus conhece tua figura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Cura todas as tuas lágrimas, Ele mandou te falar. Pega o que Ele te abriu e volte para o lar, que é o teu lugar. Ele mandou você parar, volte para o mar, todo lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou matar Ele, quem mandou você parar, volte para o mar, todo lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar, filho, diz o Senhor. Não é hora de parar. Não é hora de parar, Deus comigo meu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir, quando tudo me faltar, esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou largar Ele, quem mandou você parar, volte para o mar, todo lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar Ele, quem mandou você parar, volte para o mar, todo lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Te louvo, Senhor, te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelas tuas promessas sobre as nossas vidas, as quais vêm se cumprindo dia após dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos confessar que nós somos falhos, nós somos miseráveis, Senhor, nós somos pecadores, mas o teu amor é tão grande, Pai, que alcançou os nossos corações e nos deu a oportunidade de viver tendo vida e vida em abundância. Muito obrigado porque essa salvação nos alcançou e hoje nós podemos, ó Deus, crer que a partir deste mundo estaremos para todo sempre contigo. Mas enquanto aqui estivermos, nos dê sabedoria para estarmos trilhando esse santo caminho, compreendendo, ó Deus, que precisamos sempre estar no centro da sua vontade. Assim, uma semana abençoada em tua presença e conosco, Senhor, nós te pedimos a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.